Mateus capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 15, amém? Mateus capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 15. Quem está com a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Se você não tem ou não trouxe, o texto está ali para ser acompanhado, amém? Uma coisa que eu peço para os irmãos, que vocês, depois da leitura do texto, mantenham a sua Bíblia aberta, para nós acompanharmos o comentário de cada versículo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Você pode tomar seu assento. Graças a Deus pela palavra. Irmãos, nós estamos dando continuidade ao exame do texto bíblico do Evangelho de Mateus, o capítulo de 11, especificamente o capítulo de número 11. Nós começamos no domingo passado a pontuar, versículo por versículo, esse interessante texto da palavra do Senhor. E se os irmãos tiverem com a memória aguçada, vocês vão observar que nós dividimos o assunto na semana passada em algumas partes, e essas partes elas nos levaram à seguinte reflexão. A primeira é que a dúvida é comum até mesmo para homens como João Batista. Se vocês prestaram bastante atenção aqui na leitura, vocês observaram que Jesus, está falando bem de João Batista. Mas, na semana passada, nós observamos que João Batista tinha algumas dúvidas. E essas dúvidas, elas chegaram até os ouvidos de Jesus. A segunda questão é a resposta de Jesus a João. Se os irmãos se lembrarem, nós apontamos questões relacionadas a como era a política na época de Jesus, qual era a perspectiva que os judeus e também João Batista tinham a respeito do Messias. Todo mundo sabe que Jesus é o Messias aguardado pelos judeus, embora os judeus não acreditem nisso. A igreja acredita que Jesus é o Messias, o prometido das Escrituras desde o Antigo Testamento. Mas o que nós precisamos levar em conta, só para relembrar os irmãos, é que os judeus e também João Batista tinham uma perspectiva um pouco equivocada a respeito do Messias.
Eles pensavam que o Messias, naquele momento, naquele primeiro momento, iria estabelecer uma restauração política a Israel, uma restituição da soberania, da autonomia do reino de Israel. Eles viviam desejando isso, porque nós vivemos num mundo globalizado, mas os irmãos têm consciência que existem países que estão sofrendo com a ditadura, estão sofrendo com a opressão de governantes. E quem mora lá e sabe como é viver em um ambiente diferente desse, está louco para ser liberto, está desesperado para sair dessa situação. Então essa era uma expectativa que era notória no coração de cada cidadão daquela época. João Batista também não era diferente. João Batista reconheceu que Jesus era o Messias. E João Batista também reconheceu que esse Messias, ele separaria os justos dos ímpios. Ele pegaria os ímpios e lançariam no fogo. A gente vê lá em Mateus capítulo de número 3 e em outras passagens dos evangelhos, João falando a respeito de Jesus. João reconheceu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João não sabia em que momento Jesus cumpriria esse juízo. Ele achou que ia ser imediatamente. Talvez o que João não tivesse tanta consciência é que todo mundo estava perdido e não precisava de mais uma pessoa para julgar o mundo. O mundo precisava de um Salvador. O mundo precisava de um Salvador. Por mais que eles estivessem desesperados para serem libertos da opressão de Roma, mas o mundo precisava de um Salvador. Israel precisava de um Salvador. Os judeus precisavam de um Salvador. E João, então, sabendo de todas essas coisas que estão acontecendo, ele vai perguntar, mas é o Senhor mesmo ou nós temos que esperar outro? Porque do jeito que o Senhor está agindo aí, eu acho que a minha expectativa não era essa. Jesus, então, ele responde a João com atos de misericórdia. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada? A resposta de Jesus diante de alguém que aguardava uma ação de juízo foi uma resposta de misericórdia. Os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os oprimidos estão sendo libertos, aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E tendo isso em mente, irmãos, nós pontuaremos a respeito de um cenário em que os discípulos de João, porque os discípulos de João é que estão ouvindo isso, e eles vão levar essa resposta para João. Imagine Jesus falando, os discípulos de João saindo de perto de Jesus, mas uma multidão ali estava presente. E eu não sei se os irmãos já observaram isso. Normalmente quando alguém chega fazendo alguma pergunta e você traz uma resposta meio que contrariando aquilo que a pessoa esperava, normalmente a nossa inclinação é querer falar alguma coisa contrária àquela pessoa que perguntou. É tipo assim, nossa, mas é difícil, né? Não entende as coisas, né? Mas Jesus aqui, agora nesse momento, ele vai falar bem de João Batista. Parece uma loucura, né? Uma resposta dessa, agora quando Jesus se dirige à multidão que estava ali, agora Jesus vai falar bem de João Batista. Não sei se os irmãos observaram isso. Estranho, né? Poxa. Parece que era um momento de Jesus agora tacar um sermão daquele, né? João Batista acha que é alguma coisa, né? Mas quem é alguma coisa aqui sou eu. João Batista acha que sabe de alguma coisa, mas quem sabe tudo sou eu. Jesus não fez isso. Mesmo Jesus sendo tudo,
e sabendo tudo. Ele é Senhor de todas as coisas e é conhecedor de todas as coisas e criador de todas as coisas. Mas Jesus, ele profere algumas palavras. E nós extrairemos hoje, nós vamos extrair dessas palavras de Jesus a respeito de João. Observe, eu quero deixar isso bem enfatizado. Quem falou isso foi Jesus. Amém, irmãos? Quem está falando aqui o tempo todo é Jesus. 5 lições. E a primeira lição que nós vamos extrair é que João, observe aqui o versículo de número 7, está aí parado, né? João é alguém, segundo o próprio Jesus, que não se dobra diante de situações difíceis. Essa é a primeira lição que nós vamos extrair aqui hoje. Jesus fala que João não se dobra diante de situações difíceis. Aí alguém vai perguntar assim: mas pastor, se João mandou alguém perguntar alguma coisa para Jesus, é porque João estava desconfortável naquela prisão. Será que João mandou os discípulos dele perguntar para Jesus o que eles perguntaram, porque ele estava se sentindo desconfortável? Vamos ver o versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou às multidões, a respeito de João: que vocês foram ver no deserto? Quem que vivia no deserto? João, né? Uma cana agitada pelo vento. Você consegue imaginar, irmãos, essa imagem de uma cana agitada pelo vento? Quem já foi no canavial arrancar cana aqui? Eu já fui, irmão. Na roça tinha um canavialzinho pequeno que a gente usava na época da estiagem. Cortava aquela cana ali, moía e dava pro gado, né? E se você for observar num descampado, se você vê uma cana plantada ali, o vento bate, a bicha fica agitada, porque ela é fininha, ela não tem tanta instabilidade na sua estrutura. Mas Jesus está dizendo que João não é essa cana agitada pelo vento. Mas pastor, a pergunta que eu faço, né? Por que ele mandou perguntar então? Irmão, você já pararam para pensar onde é que João vivia? Onde João vivia? João vivia no deserto. Você já observou como é que João se vestia? Ele se vestia de peles, não é? Era uma vida muito simples. Você já observou o que João comia? Gafanhotos e mel silvestre. É o que João comia. Eu pergunto para os irmãos: será que o maior incômodo de João era aquela prisão? É claro que não. João não estava incomodado com a prisão. O que estava gerando dúvida no coração de João é a maneira com que Jesus estava exercendo o seu ministério, irmãos. Como eu disse anteriormente, João esperava juízo e Jesus pregava misericórdia. E Jesus está dizendo assim para as multidões, para as turbas, as multidões: está vendo? Vocês foram ver ele lá pregar no deserto? O que vocês viram lá? Uma cana agitada pelo vento? Não, senhor. João não é desses. João não é assim. Jesus, ele dá uma resposta negativa. A primeira lição que nós aprendemos aqui é a respeito da firmeza diante das adversidades. Você pode até ter questionamentos, você pode até não entender todas as circunstâncias que você está passando diante das adversidades, mas você não pode se curvar diante das adversidades. Diante das adversidades, você não curva-se diante delas, você se curva-se diante do Senhor. São duas coisas totalmente distintas, irmãos.
se curvar diante das adversidades e se curvar diante do Senhor. E João estava ali na cadeia, irmãos, porque ele preferiu ir para a prisão do que ficar com a consciência livre. Ou melhor dizendo, ele preferiu ir para a prisão e ficar com a consciência livre, a ficar livre com a consciência prisioneira. Porque João era aquele que estava ali para ser um arauto, um mensageiro fiel. E se os irmãos observarem o ministério dos profetas desde o Antigo Testamento, hoje está na moda, né? O cara dizer, eu sou profeta de Deus sobre a tua vida. Ah, é? Então dá uma lidinha no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Dá uma lidinha no livro lá dos profetas, lá para você ver que tipo de profecias que esses homens pregavam. Em que contexto eles proferiam essas mensagens proféticas? Era um contexto de extrema dificuldade e resistência. As pessoas não queriam ouvir o que eles estavam anunciando. Hoje o camarada que se diz, eu sou profeta de Deus sobre a tua vida, só traz mensagem boa para te agradar. Mas os profetas do Antigo Testamento não tinham esse negócio não, irmão. Eles levavam a mensagem que Deus dava. Eles chegavam e diziam assim, ó, assim diz o Senhor. E a mensagem de João a Herodes Antipas era, diante da sua pecaminosidade, que ele não deveria estar unido a Herodias, aquela mulher. Não é lícito você continuar com ela. Não é lícito você possuí-la. E isso custou muito caro para João. Ele foi preso. Ele foi preso, mas pelo menos a consciência dele não estava presa. É bom ser profeta? Presta bastante atenção nesse negócio. Sou profeta de Deus, irmão. Segunda lição que nós extraímos aqui, versículo número 8. Segundo Jesus, João não é um homem que fica empolgado com o luxo, com o poder, com a luxúria. Aí ele vai dizer lá no versículo 8: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Eu vi alguém dizer que no texto grego, essa expressão roupas finas, a estrutura em que Jesus profere essas palavras, roupas finas, é uma estrutura de ironia. Jesus está meio que agindo, proferindo palavras com certa jocosidade. Tipo assim, você está achando que esse profeta que está lá na prisão lá, é esses camaradas. Eu vou parafrasear aqui, vou contextualizar. Ele é um homenzinho que anda vestido com roupazinha da moda, roupazinha de marca que ele comprou lá no shopping. Você acha que ele está atrás disso? Você acha que João Batista é desse tipo? É esse tipo de figura? Que se preocupa com a sua beleza estética e com o seu conforto? Porque havia uma concepção que os reis naquela época eram extremamente afeminados. Ah, irmãos, esse negócio não é só de hoje não, isso é antigo, viu? Se você for ler um pouquinho sobre a cultura grega, apesar que hoje falar sobre isso está um pouco complicado, né? Eu não sou famoso não, talvez não dê nada para mim, mas um cara famoso vai falar sobre isso, dá problema, né? Mas os reis da época de Jesus, do período antigo, tinham muito isso, essa característica extremamente afeminada.
Vida boa. Presos, amarrados ao poder, à luxúria, ao luxo. Tudo para eles era... Irmão, se você for dar uma estudada na história e pesquisar a respeito da fortaleza de Massada, não sei se alguém ouviu falar disso, a fortaleza de Massada lá em Israel, essa fortaleza ela foi atacada. Eles construíram algumas banheiras de águas quentes. Na hora que o povo fugisse do ataque dos romanos, eles iam se refugiar ali, e lá ia ter bastante comida e banheirinha quente para eles tomar banho e ficar ali de boa, irmãos. Conforto, luxo. Então os reis, eles se preocupavam apenas com isso. Jesus está dizendo, João Batista não é desses não. O negócio de João Batista não é luxo não. João Batista era um homem insubornável. Se chegasse com dinheiro diante de João Batista, você não comprava ele. Ele não viveu bajulando os poderosos. Nós vivemos numa época assim, né? Que as pessoas poderosas são bajuladas. Ao contrário, ele confrontou os poderosos com autoridade. Ele não buscou as glórias desse mundo, mas ele cumpriu fielmente o seu chamado como profeta de Deus. Amém? A segunda lição que nós aprendemos hoje é de nós não nos iludirmos com o poder, com o luxo. Deus colocou uma responsabilidade sobre os nossos ombros, nós precisamos cumpri-la com fidelidade. Amém? João está elogiando isso. Jesus está elogiando isso de João. Se Jesus está elogiando é porque Ele se agrada disso. E Ele quer isso de nós. Terceiro, versículo 9 e 10. Está aí, Nicolas. Segundo Jesus, João estava pronto e foi escolhido para uma grande obra. Versículo 9. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. João Batista era um grande profeta. Veio ao mundo em cumprimento à profecia. O nascimento de João foi um milagre, porque o pai e a mãe já estavam avançados. Sua vida foi um exemplo, seu ministério foi uma obra de preparação para a chegada do Messias, e sua morte foi uma demonstração de indobrável coragem. João Batista não negociou os seus valores. Todo mundo sabe como que João Batista foi morto, né? Cortaram a cabeça dele no dia do aniversário de Herodes. Coisa terrível, né, irmãos? O profeta de Deus sendo morto por um rei bêbado que escutou um conselho de uma mulher perversa. Spurgeon está certo quando ele escreve: João era tudo o que os profetas maiores foram, e ele esteve mais próximo de Jesus do que os demais. Os passos do seu mestre vinham logo atrás de seus calcanhares. A gente pode parar para pensar, irmãos. Os profetas, por exemplo, Isaías. O pessoal fala muito bem de Isaías. Isaías falou sobre Jesus, mas Isaías não viu Jesus pessoalmente. Ele falou. Isaías, o máximo que Isaías contemplou foi a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono de glória. João Batista conviveu com Jesus. João Batista conversou com Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma coisa é você falar de alguém, outra pessoa é você conviver. É você falar de alguém que logo se destacaria e se manifestaria.
Foi o que aconteceu com João. Ou seja, a terceira lição, irmãos, que nós extraímos aqui é que João, ele foi escolhido para uma grande obra. E eu vou dizer para você nesta noite, você também foi escolhido para uma grande obra. Amém? Vai se colocar como pedreiro, como servente, e aí? Nós somos todos chamados, escolhidos para vivenciar, para praticar essa grande obra. A obra da Batista Nacional, do pastor Fernando, não. A obra do Senhor. Em quarto lugar, João foi prestigiado pelo próprio Jesus. Versículo 11. Bota aí. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, porém, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eita! E agora? João Batista, dos nascidos de mulher, não nasceu ninguém maior do que João Batista. Quem falou isso? Jesus. E agora? O João Batista, ele tinha que estar na quarta posição da divindade, né? Não é nem trindade, né? Quaderdade, né? Não sei nem como é que se fala isso. João Batista é um homem muito importante. Não, irmãos. Observe a ressalva que Jesus faz. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos entender isso? Eu acredito que a maioria dos irmãos leram isso aqui nunca entenderam isso aqui. Sim ou não? A maioria de nós lê isso aqui, não entende isso aqui. Jesus fala bem, depois não fala bem. Como é que é isso? Não, Jesus ele fala bem, depois ele... Irmão, porque Jesus ele é muito realista. Ele aponta com precisão tudo aquilo que é a verdade. Jesus ele é a verdade. Então ele não vai tapar o sol com a peneira. Ele vai dizer, João Batista ele foi uma figura importante. Mas, entretanto, em que contexto João ele é visto como o maior nascido de mulher? Nós vamos observar isso. João era um grande homem. Entre os grandes homens da antiga dispensação, João Batista foi o maior deles. Você prestou atenção? Da antiga dispensação. Que dispensação? Que período foi esse? O período dos profetas. A lei e os profetas foram até João. Que João? João Batista. João Batista foi o último profeta. Não escreveu nenhum livro, né? Não escreveu nenhum livro, mas ele está aqui nos evangelhos. Ele é o precursor de Jesus. Muitos profetas apontaram para o Messias que viria, mas foi João que diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele foi quem preparou o caminho do Senhor. Foi João que batizou Jesus. Um teólogo chamado Morris diz com razão que Jesus não parou ali. Ele diz que o menor no reino dos céus de Deus é maior do que João Batista. A vinda de Jesus marcava uma linha divisória. Ele veio inaugurar o reino. Prestou atenção? Ele veio inaugurar o reino. João Batista, ele é anterior à inauguração desse reino. Então Jesus está dizendo, no contexto anterior à inauguração desse reino, dos nascidos de mulher, João é o maior. João é maior do que Isaías. João é maior do que Ezequiel. João é maior do que Daniel. João é maior do que Malaquias. Os profetas. Você já se empolgou com os profetas? Nossa, mas que homens santos de Deus, né? Mas Jesus falou algo interessante aqui para nós pensarmos e refletirmos. O menor daquele reino é maior
do que... Não, o menor daquele reino é maior do que o maior entre os homens. João pertencia à época da promessa. Irmãos, eu pergunto para você, você está na época da promessa ou você é pós a promessa? Você é antes ou depois da promessa? Olha aqui para mim aqui, irmão. Responda com sinceridade. Você é antes ou depois da promessa? Você é depois da promessa, meu irmão. O Messias já veio. Por isso que eu não concordo desse negócio. O melhor de Deus ainda está por vir. Não tem esse negócio do melhor de Deus. O melhor de Deus já veio e foi Jesus. Ou tem alguma coisa melhor do que Jesus? Tem, irmãos? Não tem. O melhor de Deus já veio. É Jesus. E o melhor de Deus vai voltar aqui para nos buscar. Amém? Porque tem gente que acha que o melhor de Deus é coisas materiais. O melhor de Deus é uma vida mais abastada, é uma vida mais próspera, é uma vida mais cercada de riqueza, cercada de conforto, cercada de luxo. Não, irmãos, o melhor de Deus é Jesus. E nós não estamos presos à promessa, nós estamos aqui, irmãos, diante da promessa. Nós somos frutos da promessa de Deus que veio a este mundo. A igreja é fruto da promessa de Deus ao mundo. O menor do reino é maior, não por causa de qualquer qualidade que venha a possuir, mas sim porque pertence ao tempo do cumprimento. Ou seja, irmãos, nós estamos em uma condição superior àqueles que viveram aguardando a promessa. Isso é fato. Porque eles viveram aguardando a promessa. Nós tivemos a oportunidade de contemplar essa promessa se cumprir. Por isso que, irmão, não é mais espiritual a arca da aliança. Não é mais espiritual o candelabro, a menorá, aquele negócio lá com 7 braços assim que as pessoas colocam na igreja. Não é mais espiritual o véu do templo. Não é mais espiritual os pães da proposição. Não é mais espiritual o tabernáculo. Não é mais espiritual o templo de Salomão. Não, irmãos, não é. Nós estamos em uma condição muito mais espiritual do que os que viveram no Antigo Testamento. Nós temos livre acesso a Deus pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Por mais que pareça que Abraão foi um santo homem de Deus, por mais que pareça que Moisés foi um santo homem de Deus, por mais que pareça que Elias tenha sido um grande homem de Deus e foram homens importantes e fizeram a vontade de Deus e cumpriram com obediência à vontade de Deus, irmãos, mas nós tivemos a oportunidade de contemplar a salvação em Jesus. Você não está vivendo a expectativa do Messias se manifestar. Você já desfrutou, você já abraçou, você já vivenciou a graça de Deus se manifestando sobre a tua vida. Amém, irmãos? Os cristãos de hoje são filhos do reino e amigos do rei. Glória a Deus. Um teólogo chamado Tasker, ele diz que como precursor imediato do Messias, João é maior do que os profetas que predisseram a vinda do Messias, mas ele mesmo não é súdito do reino que o Messias vier inaugurar. Ele faz parte de uma divisão dos períodos. Ele teve seu tempo. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que o elogio que João recebeu não veio dos homens. O elogio que João recebeu, irmãos, não veio da mídia da sua época. O elogio que João recebeu não veio do Facebook, não veio do Instagram, né? O elogio que João recebeu não veio de amigos que o bajulavam. O elogio que João recebeu veio
do Senhor da glória. Amém? Guarde bem isso, irmãos. O maior, o mais importante, o mais significativo elogio que você tem que receber, tem que vir da parte dele. O importante é agradar a ele. O importante é o que ele pensa a respeito de você. É o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele diz, é como ele te vê, é como ele te conhece. A pior besteira que a pessoa diz: Deus é quem sabe como é que é o meu coração. Ah, irmão, isso é muito perigoso, porque ele sabe mesmo. Não adianta a gente usar isso como desculpa para querer se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. E por último lugar, Jesus dá testemunho dizendo que João veio cumprir as profecias. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até quando? Até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, assim como Elias na força do Senhor confrontou o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal. Por que tem essa questão de João Batista e Elias? Havia essa concepção entre os judeus, né? Que alguns até pensavam que João Batista, Jesus em algum momento era João Batista que ressuscitou. Mas há essa concepção até hoje entre os judeus, né? Alguém que viria para ser o Elias, porque há essa profecia lá no livro do profeta Malaquias. Mas João, ele é apresentado como alguém que veio no espírito de Elias pelo fato dele ter um ministério semelhante ao de Elias, de apontar o pecado, de ser ousado, de chamar as pessoas ao arrependimento. A The Robson esclarece esse ponto assim: aqui Jesus identifica João Batista como Elias prometido em Malaquias. As pessoas entendiam que Malaquias 4:1 significava que Elias voltaria. João Batista negou que ele fosse o Elias renascido. Mas Jesus afirma que João Batista desempenhou o papel de Elias. E enfatiza o ponto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem pode extrair aqui? A igreja é um cumprimento da palavra de Jesus. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é verdade ou não é? Tem quantos anos que a igreja está aí, irmãos? Vieram as perseguições, vieram a época da reforma, após reforma, veio o período do iluminismo, veio o liberalismo teológico, veio muitas heresias nos Estados Unidos e a igreja está aí, está firme, irmãos. Os tempos sombrios estão ao nosso redor, mas a igreja está firme. Sabe por quê? Porque quem falou que essa igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, foi Jesus. O fato de você fazer parte da igreja hoje é um cumprimento daquilo que Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? Pastor, mas com tanta dificuldade, com tanta coisa contrária à vontade de Deus, com tantos princípios e valores distorcidos, a igreja está aí. Quem segura a igreja, quem sustenta a igreja, quem fortalece a igreja, quem alimenta a igreja é Jesus. E quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. João Batista era o cumprimento das profecias, e a igreja hoje também é. Para concluir, irmãos, nós aprendemos hoje a importância de recebermos o testemunho do próprio Jesus. Ou seja, qual é o conceito de Jesus ao nosso respeito? O que Jesus pontua a respeito de João é que João ali não é apresentado como um homem perfeito. Isso aí é utopia, irmãos, não existe.
João não é apresentado por Jesus como um homem perfeito. As Escrituras não apresentam João como um homem perfeito. As Escrituras apresentam João como um homem que tem dúvidas, que tem perguntas de alguém que está com o coração abatido. Mas nos ensina o que Ele quer que sejamos e façamos. Jesus quer crentes que, em primeiro lugar, para encerrar aqui, irmãos, não se dobram diante das circunstâncias. Segundo, não se iludem com o luxo dos poderosos da terra, o luxo e os prazeres dos poderosos da terra. Terceiro, Jesus ele quer que os seus filhos tenham consciência que fomos escolhidos para uma grande obra. Quarto, Jesus ele quer que nós tenhamos consciência que o que importa não é o prestígio dos homens, mas o dele. E por último, que a igreja está aqui para cumprir um papel profético. Amém? Pois Jesus determinou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você cumpre um papel profético aqui nessa noite. A sua vida é o cumprimento de um papel profético. A igreja ela está aí e vai continuar até a volta de Jesus. Irmão, pode acontecer o que for, vai ter igreja. Jesus determinou a minha igreja. Ele falou e está falado, meu irmão. Ele não volta atrás com a sua palavra. Quando ele fala, ele se responsabiliza para cumprir. Ele é fiel para cumprir o que ele diz. 5 perguntas rapidinho aqui. Primeira pergunta é: você tem se deixado dobrar pelas aflições na sua vida? Ou você é uma cana agitada pelo vento? Segunda pergunta: o luxo, os prazeres, o poder ainda são algo que mexe com você e te faz desviar um pouquinho da rota? O luxo, o prazer, as riquezas, o prestígio ainda mexem com você ainda? Eu me lembro que eu estava pagando uma fatura. Antigamente a gente ia na loja para pagar, né? E pagava uma faturinha, né? Fazia lá o carnezinho e pagava, né? Antes de ir para Paraíba, eu fui lá e tinha um pastor. E ele estava entregando alguma literatura. Ele falou uma coisa assim que mexeu muito no meu coração. Ele falou assim: meu irmão, não troque Jesus nem por um caminhão cheio de ouro. Eu falei: amém. Terceiro, você está ciente que Deus te escolheu para uma grande obra? Sim ou não? Quarto, o que te anima hoje? O que te deixa animado? O prestígio dos homens ou o de Jesus? Reflita sobre isso. O que está te animando ultimamente? Se é o prestígio de Jesus ou é dos homens? Isso é uma coisa séria, viu, irmãos? E quinto, você crê que a igreja está firme e inabalável por determinação de Deus? Quem acrescenta é Deus. Quem faz a igreja prosperar é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Quem fortalece a igreja é Deus. Quem alimenta a igreja é Deus. Fique de pé nesta noite. Eu quero aqui apresentar as pessoas que estão nos dando o prazer da sua visita. Está conosco hoje a Rosana. Amém? Você? Amém? Deus te abençoe. Está conosco também hoje o Paulo e a Raimunda. Amém? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Então nós vamos dizer em alto e bom som. Tem mais alguém que eu não falei o nome? Não, né? Então nós vamos dizer para os nossos visitantes: sejam bem-vindos. E de todo o coração nós dizemos, irmão, volte sempre, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui. Para nós é uma alegria, uma satisfação, um prazer ter vocês conosco. Amém? Mas nós estaremos orando, agradecendo a Deus
convictos que nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas eu gostaria aqui de fazer convocar você que está fraco, que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós vivemos um tempo assim. Muitas pessoas, irmão, no decorrer dessa pandemia, se afastaram de Deus, se distanciaram, né? E até antes da pandemia já havia um processo muito difícil, né? Onde muitas pessoas se afastaram da igreja, se distanciaram de Deus. E eu acredito que nesses últimos tempos parece que está acontecendo um negócio diferente. O Espírito Santo está trabalhando no coração de algumas pessoas e a resistência está sendo quebrada. Mas o convite que não quer calar, você que está afastado, que reconhece que precisa se voltar para Jesus, fazer um compromisso com Ele. Se você quer fazer isso hoje, vem até aqui para nós orarmos por você.